gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você já deve ter ouvido falar por aí que ter senso estético é essencial para quem trabalha com design gráfico. E isso é uma verdade. Mas o que de fato é ter um senso estético e como aprender a desenvolver esse senso estético? Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Já deixa seu like, se inscreve se não for inscrito. Então bora pro vídeo. Para quem trabalha com design gráfico, é fundamental aprender a desenvolver esse senso estético. Até porque não vai adiantar nada se você apenas focar ali nos programas, nas ferramentas, em saber desenvolver algo, do que de fato ter desenvolvida essa habilidade de analisar, de olhar, de ver ali o que funciona, o que não funciona, o que comunica melhor. Então, desenvolver o senso estético é fundamental para a nossa profissão. O senso estético ele é como se fosse um radar visual e ele se refere à capacidade de uma pessoa de perceber, de apreciar e de julgar a beleza e a harmonia em diversas formas de expressão artística, visual e criativa. Muitas pessoas já têm essa habilidade muito bem desenvolvida e outras precisam praticar um pouco mais, mas é legal que a gente possa desenvolver isso constantemente. Então, é como se a gente olhasse as coisas ao nosso redor e compreendesse ali as qualidades estéticas, compreendesse a harmonia dessas coisas, o equilíbrio entre elas, as formas, as cores, as proporções, o estilo, as composições e ter esse olhar meio que analítico, analisando as coisas, as proporções, tudo que está ao nosso redor, nos ajuda no nosso desenvolvimento, ali no desenvolvimento do design que a gente vai fazer, nos projetos que a gente vai desenvolver. Isso aguça muito mais a nossa criatividade, por isso que a prática é muito importante. É o senso estético que nos ajuda a identificar algo harmonioso, bonito, mas não só o belo, aquilo que é funcional, aquilo que transmite a mensagem que deveria transmitir. Tá, mas e como aprender a desenvolver um pouco mais esse senso estético, Fernanda? Bom, aqui vão algumas maneiras para você desenvolver o seu senso estético. A primeira delas é observe. Observe tudo ao seu redor. Desde a combinação de cores em uma flor, até mesmo a textura dessas flores, dessas folhas, de tudo que está ao seu redor. Se você está em um ambiente aí, analisa essas formas, as cores, as texturas que tem ao seu redor. Aprenda a perceber aquilo que atrai o seu olhar, aquilo que te chama a atenção. E aí começa a capturar esses detalhes. Poxa, por que isso aqui me chamou a atenção? Que legal aquela forma. Olha, aquela combinação de cores ali naquela sala ficou muito legal com aquela planta, com aquela textura. Começa a analisar mais esses pontos. Se você está em um ambiente diferente, num restaurante, numa cafeteria, e algo te chamou a atenção, o ambiente é agradável, é diferente, começa a analisar ali quais são as formas, como que é o formato ali daqueles móveis e das paredes, da pintura das paredes. Tem alguma textura diferente que te chama a atenção? Formas diferentes que combinam entre si? Começa a perceber todos esses detalhezinhos que chamam a sua atenção. O segundo ponto é estudar arte e design. Não precisa ser um expert, mas aprende a analisar diferentes formas de expressão, esculturas, pinturas, fotografias. Aprende a analisar também as embalagens no mercado, quando você vai, o que te chama a atenção, porque você olhou aquela embalagem e ela se destacou dentre as demais. Foi as cores, foi a fonte. As fotografias, o que chamou mais a sua atenção? Foi ali o jogo de luz e sombra que foi feito naquela fotografia. Na escultura foi o formato dela, as formas que foram usadas. Olhar para essas outras formas de expressão ajuda a gente a expandir a nossa mente, a pensar em formatos diferentes. E isso vai trazer uma gama incrível de referências visuais para que você possa explorar nos seus projetos. Aproveita também para analisar o trabalho de profissionais que você admira. Então, se tem algum designer que você gosta do projeto que ele fez, do tipo de identidade visual que ele faz, tenta analisar ali, tenta desconstruir ali, poxa, como que ele construiu esse elemento, como que foi essa combinação aqui de cores, como que foi desenvolvido isso. Então, tudo isso te ajuda a ter essa bagagem, ter esse olhar para admirar as coisas, para entender como elas foram desenvolvidas, e isso ajuda no seu desenvolvimento também. Um fator importantíssimo aqui dentro deste item é conheça os princípios do design. Equilíbrio, contraste, proximidade, alinhamento e espaço negativo. Gente, esses são pontos fundamentais para que a gente construa um design fluido, para que o nosso olhar seja atraído. Então, conhecer esses princípios ajuda muito no desenvolvimento de projetos e de criação de designs. Conhecendo um pouquinho mais sobre esses conceitos, você vai conseguir criar composições agradáveis ao olhar e funcionais.
O terceiro ponto é desconstrua os elementos. Aqui você pode explorar ao máximo. Então, desde projetos que você viu por aí, de outras pessoas que você admira, até mesmo quando você vai aí em um restaurante, vai sair aí para algum lugar. Depois, quando a gente começa a trabalhar com design, a gente começa a analisar tudo, né? E esse ponto de desconstruir os elementos é essencial para a gente entender como que eles funcionam. Então, analisando aí um projeto de alguém que você admira, algum projeto que você viu na internet e achou interessante. Tenta analisar por que esse projeto ele funciona visualmente. Tenta desconstruir esses elementos. Olha para essa escolha das cores, para essas combinações de fontes, das formas. Tenta compreender quais foram as decisões por trás daquele design. Isso vai te ajudar a aplicar essa lógica nas suas criações. Um outro exemplo simples aqui, que não seja em relação a projeto, é quando você está andando na rua e pega um panfletinho. Se aquele panfleto chamou a sua atenção, tenta analisar ali por que ele chamou a atenção. Foram as cores usadas, foi o estilo da fonte usada, a combinação de fontes, foi a imagem que colocaram ali? Ou se ele não chamou a sua atenção, por que aconteceu isso? Porque tem pouco espaço nas margens, está tudo muito amontoado, está tudo desequilibrado nele. Tenta entender o que poderia ser melhorado nele, então. Sabe? É sobre isso. Quando eu falo em analisar as coisas ao redor, é sobre analisar tudo mesmo, desde o panfleto que a gente recebe até o cardápio do restaurante que a gente vai. É sobre as fachadas das lojas, todas as placas, outdoors. Vai dizer que você que trabalha com design não fica reparando em tudo e tentando entender. Você está desenvolvendo o seu senso estético. E nada mais vai passar despercebido. Nunca mais você vai no mercado apenas para fazer as compras. Você vai para analisar embalagens. E tudo isso é ótimo porque a gente consegue analisar as coisas e treinar aí o nosso senso estético. O quarto ponto, então, é praticar. Na verdade, tudo que eu falei aqui, tudo eu trouxe uma forma de você praticar. E é sobre isso. O senso estético, ele é desenvolvido quando você pratica. Não basta apenas a gente olhar para algo e entender que aquilo, poxa, é bonito aquilo. Aquele design tá legal, aquele panfleto, aquela placa, aquele outdoor tá muito bonito. Tá, mas tenta entender o porquê que ele tá bonito, o que chamou a sua atenção, ou talvez o que poderia ser melhorado. A gente precisa ser um pouco mais analítico para desenvolver mais o nosso senso estético. E isso já é uma forma de treinar e praticar o senso estético. E é claro, coloque em prática, não apenas analisando, mas faça os seus próprios designs. Coloque em prática, crie ali o seu design, faça um projeto com aquilo que você considera interessante. De repente não é um projeto para um cliente, tá? É um projeto fictício mesmo, só para você poder praticar. A prática constante vai ser a chave aí para você fortalecer o seu olhar. Então, além de praticar analisando, você pode praticar fazendo. O quinto ponto aqui é sobre feedback. É importante você ter feedback sobre as suas criações. Então, já que você vem analisando, praticando aí seu senso estético, colocando nos seus designs, troca uma ideia com outras pessoas, mas eu indico que sejam pessoas da área. Então, colegas, mentores, professores aí da área do design, para que você possa ter um feedback construtivo de outras pessoas, para de repente ver o que pode ser melhorado, o que pode ser acrescentado, o que pode ser retirado. De repente, algo que você não percebeu, que poderia ser incorporado. Então, vale ter aí essa troca com outras pessoas. O desenvolvimento do senso estético, ele pode levar algum tempo, mas ele só vai ser desenvolvido quando for praticado. E lembre-se que isso vai sendo aprimorado ao longo do tempo. À medida que você vai ganhando experiência, conhecimento, você vai analisando mais profundamente as coisas e vai se desenvolvendo cada vez mais. É uma habilidade que a gente precisa desenvolver porque ela é essencial para nós designers. Não só para criarmos coisas bonitas, mas coisas que funcionam, que sejam atraentes, que sejam envolventes e que chamem a atenção do público que a gente quer. Então, como vocês perceberam, o senso estético ele é uma habilidade que vai se desenvolvendo e vai crescendo com a prática, com a observação e com o aprendizado constante. E agora eu quero saber o que vocês fazem por aí para desenvolver um pouco mais essa habilidade aí do senso estético de vocês. Me contem aqui nos comentários, eu quero muito saber. Foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, compartilhar um vídeo com um amigo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!